Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vou mostrar tudo que eu li no mês de maio. Não foram muitas coisas que eu li, tá, gente? Na verdade, eu fiz 6 leituras e algumas eu até já mencionei aqui no vlog ou mencionei até no meu vídeo de leitura anterior. Começando por 2, né, que eu falei. O primeiro é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Gente, eu nunca sei falar sobre o nome dele. E, gente, eu tô muito leitora de clássicos, né? Vocês estão percebendo. Mais um aqui para arriscar da minha listinha de clássicos para ler ainda em 2021 que eu fiz. E, gente, que livro interessante. Eu já tenho algumas coisas para falar. Eu não sei se eu já falei sobre isso, mas vamos lá, pode ser que seja repetitivo, mas enfim. Eu gosto muito dessa leitura, eu gosto muito desse universo onde as pessoas são extremamente felizes, mas completamente apáticas um ao outro, né? Todo mundo é muito feliz, mas as pessoas têm uma certa aversão a palavra pai, a palavra mãe, não tem apego nenhum, né? Elas são livres para fazer sexo com quem elas quiserem. Existem castas aqui, onde o governo ele vai te condicionar a viver nessa casta que tu vai pertencer pro resto da vida, sem reclamar. Então, vai desde as castas mais altas, né, ou as castas mais baixas, e dentro dessas castas, o que faz tu ser de uma casta ou outra é quantas vezes tu foi reproduzido, né? Porque aqui a gente tem clones dessas pessoas por todo mundo. Por exemplo, lá na casta mais baixa, né? As pessoas são feitas em alta escala, assim, né? Só para desenvolver um trabalho braçal maior e sem reclamar muito. Então, essas pessoas também são consideradas menos inteligentes, porque desde crianças elas, enfim, elas recebem menos oxigênio, né? Que isso cientificamente é comprovado, né? Que a falta de cuidado, alimentação, enfim, coisas simples para se viver, isso interfere sim no nosso desenvolvimento, e isso é muito discutido aqui dentro desse livro também. Enfim, é um livro, gente, que fala sobre muitas coisas que eu não consigo falar sobre tudo isso aqui, mas eu gostei muito da leitura, gostei muito aqui como a gente vai ter uma ideia, vai considerar um dos personagens aqui, que é o John, né, que é um personagem que tem mãe, né, que foi gerado por uma mãe. Aqui ele é considerado selvagem. É muito interessante ver todo o conflito dele nessa sociedade, que ele não consegue ser entendido pelas outras pessoas, porque as pessoas também não têm como entender, né? Elas foram condicionadas aqui nesse mundo a uma coisa. Então tem um diálogo muito bom aqui, que, se eu não me engano, a mãe, né, do John, ela tá muito mal, prestes a morrer, enfim, e ali no hospital, né, ela tá passando uma criancinha ali, e a criancinha não consegue entender o porquê que o John tá tão triste que a mãe dele vai morrer, enfim. E tem um diálogo muito interessante. Esse livro aqui, ele vem antes, então, de 1974. Inclusive, o George Orwell, ele comenta, né, com muita admiração sobre esse autor aqui. E é mais um livro, mais uma distopia, que fala sobre uma sociedade quebrada, né? Aqui, o Aldous, ele vai criticar muito mais o governo, muito mais o capitalismo, essa fabricação das coisas sobre demanda. Inclusive aqui tem antes de Ford e depois de Ford, né, que é uma referência, né, é o Henry Ford mesmo, que foi ali o pioneiro da fabricação de grande escala, né, de algum produto, né, que foi os carros. E aqui ele consegue fazer o contraponto utilizando essa ideia dentro do livro dele. Então eu gostei muito da história, só que não gostei tanto quanto 1984, né? Eu acho que 1984 ele é muito mais sufocante, assim, a gente fica muito mais preocupado, a gente consegue ver muito mais perigo naquela sociedade, né? As pessoas vivendo mais sobre perigo do que aqui. Mas mesmo assim é uma crítica muito válida, eu acho que é uma leitura necessária e bastante recomendada, tá? Então, finalmente risquei essa leitura da minha vida, tá? Depois eu li Pauline, então, que é uma graphic novel do francês Bastien Vives. E eu gostei muito, gente. Isso aqui a gente vai acompanhar a vida, né? A jornada de uma bailarina desde pequenininha, quando ela vai tentar entrar ali numa escola de balé, onde a gente tem um professor bastante rígido ali. Todo mundo tem muito medo desse professor. E a gente vai ver como é que ela vai se desenvolver nessa história e que, enfim, é basicamente a jornada dela desde criança até a vida adulta, quando ela vai virar finalmente uma grande professora também de balé. Eu acho que essa história vai conversar muito mais com pessoas que já fizeram balé ou fazem, enfim. Com certeza vai tocar muito mais essas pessoas, mas mesmo assim eu me emocionei bastante com a história, fiquei bem tocada
com esse final, gostei muito dessa relação, né, de medo, respeito e admiração de aluna com o professor, né, e depois de adulta ela entender muitas das coisas que esse professor fazia, enfim, com as alunas, né, que era realmente exigir o melhor delas. Eu achei bem legal. A arte, principalmente, é bem bonita. Deixa eu mostrar uma parte pra vocês. Ela é bem diferente, assim, sabe? Nunca tinha lido. E eu sei que esse quadrinista, ele tem um outro que eu tenho essa graphic novel, que se chama Uma Irmã. Então, com certeza, eu vou conferir essa outra graphic novel dele. Eu fiz uma resenha escrita também desse livro, vou deixar o link aqui na descrição também, pra quem quiser, pra quem gosta de ler, né? Eu sei que tem o pessoal que curte. Depois, passando então pra Frankenstein, gente. Fiz essa releitura, então, desse clássico que eu amo. Amei, tá? Óbvio que eu amei. Consegui anotar muitas outras coisas, assim, referente à minha primeira leitura. A minha primeira leitura eu não li nessa edição, eu li numa edição da Zahar, a edição maior, né, que é a edição comentada. E amei fazer essa releitura na edição da Dark Side. Uma dúvida que muita gente tem, que inclusive rolou... Não sei onde é que rolou essa dúvida, mas as pessoas perguntam se elas vão se atrapalhar na leitura por achar que a tradução é um pouco rebuscada, enfim. Mas não, tá, gente? A Frankenstein tem uma leitura muito fluida, sabe? E isso eu percebi desde a minha primeira leitura, tá? Não foi dessa vez que eu percebi, não. Como é uma crescente de acontecimentos, né? De toda essa relação do Victor Frankenstein com a criatura, né? Desde a criação da criatura até a fuga do Victor Frankenstein, depois um perseguindo o outro, basicamente, acaba sendo uma leitura bem dinâmica. E eu gostei bastante, anotei várias coisas que eu tinha me esquecido ou que estavam um pouco confusas na minha mente por causa de um outro livro que eu li, que também é uma releitura de Frankenstein. Enfim, adorei relembrar mesmo. E eu também li nessa edição alguns contos que a Mary Shelley escreveu. Também tem esse tema de renascido, né? De ser trazido de volta à vida, né? Todos esses contos têm essa mesma temática, mas de um jeito um pouquinho diferente, tá? Então são contos bem interessantes, assim, nenhum me marcou completamente, mas gostei de ter conhecido, tá? Então tá aqui Frankenstein, clássico da vida, meu amorzinho, com certeza. Depois eu li um outro quadrinho que é, então, Family Tree, que saiu pela editora Intrínseca, que tem roteiro do Jeff Lemire, tá? Não é a ilustração dele, é só o roteiro. A arte fica, então, por responsabilidade do Phil Hester, Eric Gabstur e Ryan Cold. Esse aqui é o volume 1, tá, gente? Mas apesar de ser o volume 1 e ser bem curtinho, eu gostei, sabe? A gente fica muito instigada. Tipo, a história não termina de uma hora pra outra, sabe? Ela termina no momento que tinha que ser pra gente ter um grande cliffhanger pro próximo volume. Então, isso aqui provavelmente vai ser uma trilogia, né? Esse aqui é o primeiro volume e a Intrínseca deve lançar mais 2 pra concluir essa história inteira. E aqui, gente, a gente tem um pós-apocalipse, tá? O que acontece aqui? A gente vai acompanhar o início das pessoas meio que desesperadas, tentando juntar ali, como é que se diz? Não é combustível, juntar coisas para, enfim, para sobreviver durante um tempo. Agora me fugiu completamente da cabeça. Mas o que acontece? As pessoas estão começando a virar árvores. Pois é, e a gente vai acompanhar uma família, então, que a filha, né, a menininha, ela começa a virar árvore. Primeiramente ali aparece na mão dela, né, começa a virar tronco a mão dela, depois ela começa a criar galhos. Então a gente vai acompanhar ali a família, tendo que lidar com isso, é uma coisa muito nova pra eles. A mãe dessa família não sabe muito bem o que fazer, o filho mais velho é meio que rebelde, assim, e eles estão meio que perdidos, assim, porque o pai, ele meio que abandonou essa família. Mas a gente vai entender mais pra frente que teve um motivo por ele ter abandonado a família. E também tem um outro grupo aqui que aparentemente está à caça dessas pessoas que estão virando árvore, o porquê a gente não sabe ainda muito bem, só que obviamente que essa menininha vai entrar em perigo aqui e vai ressurgir uma figura aqui do passado dessa família, que é o avô, que vai proteger eles do jeito que pode, né? É bem legal mesmo. Tô super ansiosa para acompanhar os outros volumes e fazia tempo que eu não ansiava tanto por um quadrinho, sabe? Então eu fiquei bem feliz de ter feito essa leitura agora. Depois, gente, eu peguei um outro quadrinho, que quando eu comprei, eu fiquei até surpresa pelo tamanho desse quadrinho, enfim, quando eu comprei, que eu achei que ele era maior. Deixa eu só pegar aqui as minhas anotações. Esse quadrinho se chama Cais, então, da Janaína De Luna e do Pedro Cobiaco. Isso aqui, gente, na verdade, ele é um monólogo, então a gente vai acompanhar ali os pensamentos dessa personagem
diante de uma situação que está acontecendo com ela. Então ela vai começar a se questionar sobre suas vontades, o modo como ela vê a vida dela, quando ela tá ali numa relação com um menino, né? E ela percebe o quanto ele não entende ela completamente, não compreende ela. Então todo esse quadrinho, esse monólogo que ela faz dentro da cabeça dela, tem uma pegada muito de poesia, assim, é bem poético tudo, é meio lúdico algumas coisas, então eu achei muito bonito, tá? É um quadrinho em preto e branco, mas não atrapalha mesmo, tá? Olha a capa como é bonita. É uma leitura bem rapidinha, tem, sei lá, quantas páginas? 20 e poucas? Não sei te dizer quantas páginas são, mas é bem legal, viu? Mas não passa muito disso, né? Dessa relação dela com esse namorado dela e a forma como ele não compreende ela completamente, do jeito que ela gostaria que ele compreendesse. E por fim, temos mais 2 livros aqui. O outro que eu li também em maio foi Tutates. Eu não vou falar tanto sobre ele, porque eu fiz uma resenha dele, né, no vídeo anterior, vocês já devem conferir, eu vou deixar aqui nos cards também. Essa é uma leitura de autor nacional, é uma história contemporânea, né, que se passa nos dias de hoje, com uma pitadinha de sobrenatural. Então acho bem interessante, conheçam lá, vale muito a pena. A gente dá oportunidade, assim, a algumas histórias do Brasil e que fale sobre muito da realidade do Brasil também. Acho que isso é o principal. E por fim, então, eu li Fantastes, do George MacDonald, que saiu nessa edição lindíssima aqui da HarperCollins, não, né? É Thomas, enfim, o selo da HarperCollins. E, gente, o que falar sobre Fantastes? Eu já falei sobre ele num outro vídeo que eu fiz aqui, sobre a tag exibindo livros, né? Eu mostrei ele, eu achei a edição maravilhosa. Isso aqui é uma luva, né? E tem outra capa aqui, muito bonito, não vou tirar agora pra vocês. Esse aqui é um livro que inspirou muitos outros livros depois dele. Inclusive inspirou o autor C.S. Lewis a escrever o Nárnia. Muitos dos elementos de Nárnia a gente vai encontrar aqui. Como, por exemplo, a gente vai conhecer o jovem Anodos, que ganhou ali de herança um castelo, inclusive está aqui retratado. E um dia, né, no quarto dele, na escrivania que ele tinha ganhado do pai dele também, ele encontrou uma gaveta e dentro dessa gaveta tinha uma fada. E essa fada prometeu para ele, então, que ia mostrar para ele o caminho para o mundo das fadas, né? No outro dia, então, ele consegue entrar, né, para esse mundo e a gente vai acompanhar a jornada dele dentro do mundo das fadas. Isso aqui é um conto de fadas para adultos, o autor ele ressalta muito bem isso, tá? Então não é aquele conto de fadas que a gente conhece desde criança, é um conto de fadas bem diferente. E aqui a gente vai ter de tudo, tá, gente? Uma jornada do herói, a gente vai ter perigos, a gente vai ter vilões, a gente vai ter criaturas. Só que infelizmente não foi aquela leitura que eu achei que ia me arrebatar, sabe? Foi uma leitura bem devagar em certos pontos. Tem alguns pontos, lógico, interessantes, mas talvez eu tenha lido no momento errado ou não li no momento errado. Mas como eu já li muitas outras coisas que vieram depois desse livro, que tiveram esse livro como inspiração, meio que nada daqui é novidade. Então, meio que o que veio depois acaba sendo muito melhor do que esse livro e ele acaba decepcionando, que é algo natural, tá? Para um livro que pioneiro, enfim, nessa questão da fantasia, né? Aqui, inclusive, diz que ele é o pai da fantasia moderna, né? Mas, sei lá, Tolkien veio depois dele, então eu diria aqui que ele seria o avô, o bisavô da fantasia moderna. Acho que sim, né? Não foi aquela leitura que me arrebatou, mas achei interessante fazer ela, conhecer ela e entender ela como um livro que inspirou tantos outros. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de maio. Eu volto em seguida para mostrar as minhas leituras do mês de junho. Mas a gente tá aqui no metade do mês, então eu já li a mesma quantidade de livros, então estou on fire, tá? As minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar like para me ajudar na divulgação, para que mais pessoas conheçam o Estante Diagonal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!